Haja coração, amigos! Eu que inventei essa. O Resenha 88 está no ar com vitória. Fora da zona da confusão, como diria o Pô Fechou derrotado. Que alegria! Rodrigo Junqueira. Sem aparelhos, respirando normalmente. Adeus E4. Ainda na UTI, mas respirando sem aparelhos. Sem aparelho. Rapaz, Daniel Campos. terminei o jogo ontem, eu achei que eu não ia sobreviver, não. Meu, a primeira coisa que eu fiz foi ligar em casa e avisar que eu tava vivo. Meu Deus do céu. O Chorinho, produção. Os assuntos da semana. Mais um público espetacular no Morumbi, batendo o recorde de 37 anos no estádio. Uma vitória. A estreia da terceira camisa, finalmente uma camisa que estreia com vitória. Acho que essa já tem um significado especial. Quer começar por onde? O nosso aniversário do estádio. O aniversário do Morumbi, que falaremos no Compromisso com a História. Começa você então, Rodrigo Junqueira. Então vai pela vitória, né? Eu achei um jogo sofrido, como não era de se esperar. Eu achei, honestamente, o pessoal vai ficar bravo, tá? Eu achei que jogou muito mal, mas muito mal. Só que isso não interessa. Não A interessa. gente já jogou muito bem, não ganhou os 3 pontos ou até perdeu o jogo. Então acho que essa questão de sorte mudando, empenho, garra, o goleiro questionado sai por cima em uma rodada pelo menos aí, sai por cima tirando sarro e comemorando muito. Vem de laranja em homenagem ao Sidão. A mesa eu montei A a mesa mesa hoje pra Não ele. nos empolguemos. Não nos empolguemos Não com nos Cideus. empolguemos. Não podemos nos empolgar com Cideus, porque Você nunca vai ouvir da minha O boca falar Sidão assim. Pérez Ceni Quarguilhato, né? Eu, como católico, eu acho incrível. E uma menção pro juiz que queria estragar a festa. Meu, 6 minutos, não teve incrível, nada, não teve né, nada. cara? Nem Por que nada. tá assim, Não cara? sei por que também. E falando Mas, de juiz, 3 pontos. um lance exatamente igual da semana passada a favor dos caras é pênalti, né? mas aqui é a resenha tricolor. Então, Falando de São Paulo. pior é que é verdade, é uma vergonha, vergonha. é É um uma absurdo, vergonha, é um absurdo. E os caras querem defender, que erra pra todos os velho. lados. Vai tomar no cu. Para. Mas, pegando o gancho do Junks, eu saí feliz, nervoso, sei lá como eu saí do estádio. E eu falei, porra, talvez tenha sido a pior partida do São Paulo na era Hernanes. E fiquei com aquele negócio na cabeça. Ele mesmo falou. E aí, quando eu vi a entrevista, porque eu saí do Morumbi, não vi ainda, eu cheguei em casa e eu vi ele mesmo falando. Eu falei, bom que os jogadores têm reconhecem e sabem que precisam melhorar. Só que assim, o que importa é os 3 pontos. Vocês exato. concordam? 14º, né? É um 14º, a gente está gravando, a Ponte vai ganhando do Flamengo nesse momento, mas continua atrás do São Paulo. E sabe o que eu acho? Não sei se vocês concordam. Além dos 3 pontos, etc e tal, a situação de Acho que é dar um passo... 13º. 13º? Acho que é. Mas as 13º. Era o 12º e a Era, Vitória passou no o Atlético no gol Mineiro no passou. E não só a questão dos pontos, 14º? É 14º, porque o Atlético Mineiro Teve ganhou o Atlético depois. Mineiro. Segue juntos. Agora, a questão, acho que o psicológico ajuda muito. Eu não sei se vocês concordam, mas jogo atrás de jogo, se esforçando, é raça, é bola na trave, é roubado, aí não sai, vai dando uma minada nos jogadores, vai acabando um pouco, você fala, né? porra, tô fazendo de tudo, mas não sai. E agora foi, cara. Acho que agora é uma coisa assim, pode jogar com uma pressão menor de errar, de atacar, uma coisa assim um pouco mais relaxada num bom sentido da coisa. Não sei se esse psicológico vocês viam, porque, meu... E não só pro time, individualmente, porque a gente falou brincando aqui do Sidão, gostem ou não, é o Sidão que a gente vai até o final. Até o final E a do ano. forma como ele saiu dessa partida é muito importante, porque sem goleiro a gente não chega em lugar nenhum. Exato. Cara, o Sidão tá longe de ser o Rogério, mas cara, ele saiu fortalecido, você concorda? É importante Muito. pro time Acho a importante. confiança pro goleiro. E o Sidão virou o melhor em campo
Nos últimos 2 minutos? Nos últimos 2 minutos. Porque ele era um dos piores. Ele era um dos piores do campo. Porque ele tava inseguro. Inseguro, ele errou com o pé, ele errou com a mão, uma que até o Dorival ficou maluco. Quem olha a pontuação dele no Cartola, ele tem 4 passes errados. E Bicão não conta passe errado, passe mesmo. Mas ele fez uma defesaça no primeiro tempo, que a bola pra trás. Pra mim, relou, das 3 defesas, a melhor é essa, inclusive. Mais difícil. Porque a penúltima, em cima dele, ele faz uma puta pressão. A última é um milagre. É um pouco. Mas ele não poderia fazer nada diferente do que ele fez. Ele não conseguiria encaixar a penúltima defesa. Não dava pra ele encaixar. Ele teria que espalmar. Ele fez uma plástica exagerada. Ele faria isso. Não foi uma bola forte. Vai ser a última defesa do jogo essa, né? O juiz inventou. Mas beleza, ficou plasticamente. Eu tinha ele no Cartola. Pra mim foi lindo que configurou a defesa do difícil. Talvez se fosse assim não tivesse. Mas a última bola, ela é o que termina o jogo. E daí ele sai muito fortalecido num jogo que ele foi mal. Então, é o tipo de coisa que a gente precisava. Porque o São Paulo estava fazendo muita coisa certa e as coisas dando errado. Então, num dia que você não faz um monte de coisa certa e as coisas dão certo, você ganha 3 pontos, você sobe na tabela, você sai da zona maldita. Todo mundo empatou. Porra, uma rodada boa. Dani, e um dado para reforçar a sua teoria... Peças importantes do time não estavam bem no jogo. O Hernanes errando muito passe, o Petros errando muito passe, o Prato errando muito passe. A média de passes errados do São Paulo no Campeonato Brasileiro é de 40 passes por jogo. Nesse jogo foi 55 passes. Ou seja, quase 50% a mais. 50 não mais, 40 e poucos por cento. É muita coisa, é muita coisa. Então a gente pagou pelo excesso de erro. Quer dizer, graças a Deus a gente não pagou pelo excesso de erro. Então, assim, é um sinal de que talvez as coisas estejam melhorando ao nosso favor. Concordo. Um ponto pra gente rebater rapidamente. A torcida do Fluminense foi bater nos jogadores no aeroporto. E o Abel apaziguou as coisas e puxou o microfone e falou que gostaria muito que a torcida do Fluminense fosse igual a do São Paulo. Cara... Pra mim, vale como um título. Porra. Porque é um reconhecimento de todo o nosso esforço, também, né? De tudo que a gente tem feito. Você não considera? Fala um pouco sobre isso, cara. Não, Caio, eu acho que quem tá lá se sente parte dessa mudança, dessa coisa de mindset, de mudança de pensamento. É uma coisa assim, tem que estar junto. A gente sempre falou que vaiar não ajuda, xingar não motiva, bater na cara também não resolve. Ao contrário, cara, é uma coisa assim, é união. É uma coisa de estarmos juntos, resolver esse problema para depois focar em outro. E cobraremos na hora de cobrar. Mas precisamos sair dessa. Na hora que sair dessa, quero ver planejamento para 2018 bonitinho, quero ver patrocínio, quero ver contas auditadas, quero ver tudo isso. Agora, balanço trimestral, eu quero ver o São Paulo na Série A. Claro, agora eu quero o São Paulo na Série A. Mas tem uma coisa que não está parecendo que é isso. Que isso a gente sempre pregou, né? Mas teve nós do Resenha e várias pessoas que acreditam nessa filosofia. Mas esse ano tem um fator muito importante que é a mudança de pensamento das organizadas. Sem dúvida nenhuma. Porque eu falei pessoalmente pro Baby da Independente na oportunidade que eu tive que eles estão dando um exemplo de ser torcida organizada. Eles realmente viraram uma torcida organizada. E cara, eles entenderam mesmo que o dedo na cara não ia salvar o São Paulo. Não salva. Não nesse momento. Isso. Mas assim, não ia salvar o São Paulo no rebaixamento. Não era a forma de atuar. Porque os caras olharam pra trás e todo mundo que enfiou o dedo na cara e agrediu o jogador caiu. Eles falaram, cara, se a gente fizer isso, se a gente fizer igual... Sim. E o que eu acho injusto pra cacete é que um monte de gente cravou isso como ato político. Ah, não, o Leco paga. Chamaram alguns amiguinhos de chapa branca aí. E eu vou te falar, se pagasse, eu tô cheio de conta lá. E se dedo na cara derruba, põe na cara do Leco, então. É verdade. Então assim, cara, eu acho que tem uma questão... que se tem uma coisa que eu queria estar certo esse ano, é que apoiar o São Paulo tiraria o São Paulo do rebaixamento. Não estamos livres, não é isso que a gente está dizendo, mas ajuda. Mas continuar a questão, a questão é, cara, esquece essa porra de time grande não cai, esquece Jason, esquece todas essas merdas. E falou campeão, voltou no Resenha, é bloco. Cara, não me venha com essa. Bloco, banido, não quero nem saber. Mas só o Dani grita isso.
Jamais. Pelo amor de Deus, eu sou avesso a esse tipo de coisa. Eu odeio a música que todo mundo gosta. Eu só não vou falar do Edmar, porque o tempo tá acabando, porque os 100 milhões de telespectadores querem ouvir de você sobre o Edmar, mas não agora. Fica pra próxima. Continua. E assim, a gente chegar em 14º, a gente sair da zona, a gente vê time e torcida realmente unidos, quebrando recorde de público, o São Paulo com a maior média do campeonato. Do Brasil no ano. A gente passou a galinhada em maior média do ano. São 33.600 e não sei quanto contra 33.100 deles. Então, mas não é emblemático que no dia que a gente sai da zona de rebaixamento, a gente quebra esse recorde? É uma vitória do time junto com uma vitória da torcida. E tem que manter nesse trilho. Até o final do ano, esse é o trilho. E assim, só para terminar rapidinho, a maioria dos times, por exemplo, do nosso maior rival, aprendeu a torcer nos 23 anos de dificuldade. Graças a Deus, a gente não vai precisar... No 100. Graças a Deus, a gente não precisa cair pra gente aprender. A gente aprendeu antes. Aconteça o que acontecer, a gente tem que tirar uma lição desse ano. Da nossa importância. E mesmo aquele cara que antes gostava de ir só na Libertadores, o cara viu o quanto é legal ir num jogo como esse do esporte. Cara, eu saía, que eu tremia. Depois do jogo eu tremia. Era uma sensação que eu não conseguia explicar. Não consegui comemorar. Então, tava tão tenso. Mas cara, você não gosta disso? Você não gosta? Puta, que sim. Que animal. Eu gosto mais de 4x0 e sorrir. Claro, mas porra, meu, que isso. Então... Emocionante. Incrível. Não sei, que continue assim. Junks. Bola cheia e bola murcha da semana. Da semana. Ah, cara, vai pro Sidão, né? Pô, essa bola cheia vai pro Sidão. Eu gostaria de fazer uma menção honrosa pro Marcos Guilherme, que foi recompensado com gol. Sim. Justo, batalhador. Levou o filho pro Morumbi com a camisa do São Paulo. Deve estar correndo até agora, porque, meu Deus do céu. Impressionante, mas o Sidão mereceu bola cheia. E parabéns, Sidão, belas defesas. E o bola murcha, eu não sei se eu tenho alguém para nomear nesse momento tão positivo do São Paulo Futebol Clube. Acho que vai passar batido. Não vou presentear o seu amigo que errou e acertou o cruzamento. Não. Então vai só o Sidão bola cheia. E você, concorda com o Junks? Sem bola murcha, bola cheia? Vai cornetar o Junks? Vai, escreve aqui embaixo. E agora, perguntas do internauta. A galera bombardeando aqui, mandando muita informação. Você que não se inscreveu no canal, faz esse favor, se inscreve, é rápido, é fácil, participe aqui com a gente. As visualizações estão aumentando exponencialmente, obrado a você. Exatamente. Agora, se inscreve de apoio. Mas se põe o link aí, né, produção? Você tá viajando. Porra nenhuma, foda. Meligene só quer jogar treta. Nossa, cara, esse cara é mais preguiçoso. Tá bom. Então vamos lá. E é caro ainda, né? Carece, fação. Mas vamos lá. Aqui, para variar, o Felipe FDNS participando, perguntando, Daniel, o pessoal do Cruzeiro quer trocar o Hudson pelo goleiro Rafael. Boa pergunta. E aí, troca, não troca? O que você faria? Não só nesse momento, né? Mas não trocaria. Por quê? Explica. Explica um pouco. Não acho que o Rafael é solução. Então... Apesar que ele foi bem, né, quando solicitado. Ainda. Foi bem. É um bom goleiro, mas... E é novo, né? Quantos anos tem, você sabe? É, moleque. Mas... Assim, a gente precisa de um goleiro para solucionar. Apostar no gol, já passamos por a gente tá 2 anos apostando no gol. Então, o Denis era uma aposta, esse ano foram apostas. O Denis era uma aposta. E o Hudson, o Cruzeiro quer muito o Hudson, porque o Hudson faz um bom campeonato, faz um ano bom. Então, assim, o Hudson pode ser reaproveitado... Mas tem valor estabelecido, não tem para compra com o Cruzeiro? Mas o Cruzeiro só comprar. 5 milhões e 700, só que o Cruzeiro não quer depende mais do São Paulo, é isso? Então, a venda do cara. Se o Cruzeiro pagar, sim, só que o Cruzeiro quer trocar jogador, né? Que pena, Cruzeirão. Então, põe dinheiro. Quer o Hudson, põe dinheiro. Ofereceram o Edmar, e aí? É verdade, eles ofereceram. Não é sacanagem com você, eles ofereceram aqui. O Kleber Tagi, saudades do Reinaldo? Cara, o Edmar, pau a pau, numa barreira de treino, eu fico com a barreira. Olha só. A barreira ajuda no treino. Então isso é o sim, saudades do rei. Beleza, mais uma aqui então, vai Dani. Nossa senhora, Tia Elis
Que beleza. 1991. Pergunta aqui, Dani. Ele fala, por incrível que pareça, ele fala, concordo com tudo que você fala. Nossa. Mas é impressionante. Haja cachaça. Como diria o Júnior Baiano pro Godoy, produção, põe essa aí, ó, o Júnior Baiano. O São Paulo conseguindo uma vaga para a Sul-Americana. E nessa sequência do trabalho, aí, você acha que é possível conquistar no ano que vem uma Sul-Americana ou até um Paulistinha 2018 com esse elenco? Com esse elenco, não. Com esse elenco, não. Eu não acho que esse é um elenco para brigar por título. Esse é um elenco competitivo. Se você pegar esse elenco como base, contratar peças pontuais, ele pode ser um elenco melhor para brigar por título. Hoje, ainda é um elenco que eu olho para as laterais, o Militão está super bem, mas o Militão não é um lateral direito. Né? O Militão improvisado está resolvendo a lateral direita. E é um moleque que vai ter altos e baixos. Não, e cara, o Militão tem potencial para ser um puta de um primeiro volante, para ser um excelente zagueiro. Ele quebrando está um galho, né? Quebrando um galho na lateral direita, porque nós não temos laterais no elenco. O Júnior é um menino que oscila, o Edmar é uma aberração. Então, um elenco para ser competitivo por títulos precisa ter pelo menos um cara... nota 6,5, 7 por posição. Hoje a gente ainda tem carência. Posso falar uma curiosidade? Pode. A gente fala muito do elenco, a gente tem toda a razão. A Fofox postou hoje no site deles que o São Paulo é o clube que mais gols fez de jogadores que entraram durante a partida. Foram 10 gols, o segundo 7. Ou seja, a gente reclama pra cacete do nosso elenco, mas os nossos reservas, quando entram, têm sido solução. E do professor também, né? Muita gente reclamando pra caramba. Pra caramba, é verdade. Só que assim, nesses nomes está, por exemplo, o Marcos Guilherme, que entrou contra o Botafogo e fez. Tá o Cueva, que quando foi reserva entrou e fez. Mas não importa. De todos os que estavam fora, o São Paulo é o time que mais gols fez. Até o Denilson, que é um lixo. Ele tá na lista. Ele tá na lista. E óbvio, numa derrota. Fez um gol absolutamente inútil, como ele é. Ele tá na lista. Justo. Ok, mais perguntas, engasguei, beleza? Sanduíche, isso. Biel _ brother. Me pareceu como o David Brasil. Não, isso era mais um sanduíche da vida da Globo, wish. Biel _ brother. Caião, o que o São Paulo pode fazer? Esse é parceiro, hein? Não sei, não conheço. Brother. Mas... boa! Pera aí. Recompus aqui. O que a gente pode fazer contra o Atlético Mineiro se nós tivermos a ausência de Cueva e Arboleda nas suas seleções? O que você faria? E aproveito, desculpa, porque um nome aqui bem sugestivo, PQP _ Augusto, pergunta se você iria de Lugano e Tomás ou Aderlan e Michael Suel, ou nenhum. Cara, eu não sei. Existe a possibilidade dos dois não jogarem na volta? Não tem. Existe, o jogo porque é segunda na quarta, e é na quarta, né? O jogo da seleção é segunda. Que vem desgastado, vem. Pois é. Cara, no lugar do Arboleda, que pra mim é o melhor jogador do São Paulo nos últimos 4 jogos no conjunto, tá jogando muito. Tá jogando muito. Pra mim ganhou a posição. Bruno Alves. E o Aderlan, que nunca jogou? Meu, não dá pra entender essas contratações. O Aderlan falou que é São Paulino. Mas eu não conheço. Como que eu vou falar que é pra pôr o cara se eu não conheço o cara? Eu não quero pôr o cara, então, assim, é só uma o curiosidade. Bruno Alves entrou bem. No lugar do Cueva, puta, difícil. Mas quando o Cueva foi pro banco, entrou quem no lugar? O Lucas Gomes Fernandes e o Gomes. O Gomes, nossa. Não. Que entrou volte o Marcinho Cueva. no lugar do Lucas Fernandes. Não, que volte o Cueva. Ou talvez o Shailan, que teve a chance do jogo na mão e acabou não fazendo, mas... Pena, né? Não sei. Tomara que volte o Cueva. Mas pra mim tá bem o Cueva. Nesse tipo de dúvida... O Bruno Alves e o Shailan. Bruno Alves e o Shailan. Mas é nessa hora que você fica tão confuso pra cravar, que a gente vê o elenco. Você vê o elenco. Tem razão. Boa. E mais uma aqui do Cadu _ Cornejo. Eu ia responder, mas vou deixar para você. Responde. Caio, me ajuda aí. Não sei se eu sonho com 16ª colocação ou G6. Qual das duas opções escolher? Cara, é o seguinte. Isso é uma pergunta bem importante. A gente, Tira São Paulino... no espelho e escolhe. Não. A gente, São Paulino, tem que ter cabeça no lugar. A nossa briga é para não cair. São Paulo vem de um ano muito difícil, mas... Compra o pacote do Pacaembu. Compra o pacote do Pacaembu.
Mas 2019 eu tô no Japão, sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida. 2018, não tenho dúvidas. Mas assim, cabeça no lugar, foco. A gente pode fazer o baoba, os jogadores não. Justo, bem falado. E para acabar aqui, a Regi Underline Esteves, que sempre participa. Sidão agora é um bom goleiro, sim ou não? Não se empolga. Razoável. E mais uma, Ligados Underline SPFC. Vocês estão gostando do trabalho do Dorival e da sua comissão técnica? Eu, pessoalmente, sim. Acho que tirou a gente do Z4. O físico me apresenta uma melhora. Pelo menos, assim, tem acabado os jogos correndo. As lesões diminuíram. Sim. E a gente tem que pensar que ele pegou um time que não foi ele que montou, não trouxe nenhuma peça, caiu de paraquedas para salvar o São Paulo e está fazendo um bom trabalho, ao meu ver. Saiu do Z4, que ninguém tinha tirado, e acho que tem que ficar, pelo menos, para a gente ter calma nesse trabalho dele. Só para ser justo, eu concordo absolutamente em tudo com você e eu acho que o preparo físico aumentou muito, mas o fato de a gente não ter jogo durante a semana ajuda bastante também. Mas o time está correndo muito mais. Bacana, é isso por hoje, obrigado mesmo pelas perguntas. Semana que vem tem mais e se inscreva, participe, brigadão, galera. Notas da vitória contra o Sport e um pouquinho de análise tática que tá ficando sem graça. Tá nada, tá ficando bom, estamos ganhando, finalmente. Não, é que... Quer que eu faça o quadro para melhorar alguma coisa? Pode fazer. Mas eu li algumas coisas para acrescentar na análise. Eu tenho perguntas para te trazer. Mais rápida, né? Porque o pessoal tá abandonando a gente. E as mudanças acho que foi legal, porque o Denilson foi de primeira opção no clássico a nem compor o banco. Exato. Que faz muito mais sentido não compor o banco. Vamos lá. Junks, você começa. Sidão. O Sidney merece nota 9. 10. 10? Eu vou. Porra, mas ele me deixou o coração na mão e não domina uma bola. Tá bom, 9. Mitão. Cara, o Militão... Não sou eu. Errei. Pensou tanto que fundiu a cachola. Então Mitão. Cara, mais uma ótima partida, resolvendo a questão da lateral direita. Tomou uns dribles no segundo tempo, mas normal, né? Normal. Não dá pra você não tomar nenhum drible em 90 minutos. Mas foi bem, até o corpo não aguentar, câimbra no final, lutador, nota 8. Agora sim, Caio. Arbolenda. Caio eu já achei que era o Rodrigo Caio. Não. Arbolenda... Porra, cara, um exemplo de raça, se você olhar na primeira defesa do Sidão, a apagação que ele deu pra defesa, cara, é um cara que incorporou, pra mim, vem jogando muito. E um parênteses, me pediram na opinião, falaram que eu tenho que falar bem do Rodrigo Caio. Eu acho sim que o futebol do Rodrigo Caio cresceu e muito pela segurança que o Arboleda tá dando. Pra mim, nota 9 pra ele. Pra quem cresceu jogando com o Lucão, né? Qualquer coisa é upgrade. Aliás, dá pitadinha histórica. Lucão, segundo jogo, na Espanha, tomou 6-0. Saldo de 8. Saldo de 8 negativo. Nenhum gol feito, 4 gols tomados por jogo. Parabéns, Lucão. E vale, desculpe, a menção também que eu fui cobrado, o nosso amigo Pi não falou tão mal do Arboleda, ele se defendeu. Ele veio te cobrar no estádio. Então eu retiro me lembro pouco dele do que eu falando disse, mal também. Tudo bem. Mas bora. Vai. O Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, é exato, assino embaixo, quando Fez uma boa partida. Foi bem. Quando não é o protagonista, é o coadjuvante, vai muito bem. É verdade, então, verdade. Eu acho isso. Então, quando divide a responsabilidade, não precisa ser o cara, ele foi muito bem, 7,5 pra ele. 7,5. Edmar. Cara, consagrar. Que momento! Para tudo! Ele não tá se contendo! Traz a bexiga. É que 100 milhões de telespectadores esperam teve a bexiga pro Edmar. Aqui, ó, a produção é uma bexiga de ouro pro Edmar. É uma bexiga você faria pro Edmar e deixar ele encontrar o padre do balão. Vai. O Edmar, teve gente tentando me convencer que ele foi bem porque ele participou do gol. Cruzamento que ele errou. Cruzou errado. A zaga do Sport bateu o cabelo, parecia pinball. Bateu num cara, bateu no outro e sobrou. Mas ele não comprometeu, vai. Meu Deus, Caio. Não, o Oswaldo deitou e rolou em cima dele. O Oswaldo não faz uma partida boa desde 2012. Nós estamos em 2017. Na final contra o Tigres. Faz 5 anos que o Oswaldo não deita em cima de ninguém.
Anota. Nem da mulher dele, coitado. Isola. Cara, o Edmar, pode notar, é interessante quem vai ver o jogo em campo, porque às vezes o Edmar na televisão, eu já conversei com gente que fala assim, na TV eu não acho tão ruim. Fala, cara, vai no campo, vai no Morumbi, caralho. você vai ver o quanto ele faz... O quê? Deixa eu terminar. Desculpa. Ele vem e ele fica compondo de zagueiro aqui porque ele não aguenta correr. Daí o Rodrigo Caio tem que cobrir a lateral. Toda hora ele faz a inversão porque ele não aguenta correr. E quando ele tá de lateral mesmo, ele fica marcando a 4 metros da bola. Quando o cara chega perto dele, ele já foi. Ele é horroroso. Não, mas ele é um jogador amador. Teve um Para lance se que o empolgar. Oswaldo foi pra cima dele, driblou facilmente. Chegou aqui, chegou entrou dentro na da pequena área e foi o Oswaldo e entregou. Graças a Deus, é verdade. do é céu, verdade. cara. Não dá Anota, pra- anota do Ed, vai. O Edmar, É o álcool, tá mal. o Edmar, quando ele vai muito bem, ele é nota 1,5. Não, para. Você É. tá pegando no pé. Tá pegando. É meio. Nota... tá bom, a nota é Tá sua. bom. E a nota de ontem? Meio. Meio? Meio. Meio. Tá bom, porque vestiu a camisa, né? Que entrou na camisa, beleza. Cantou o hino sem errar mais de 3 palavras. Ó, que o hino é difícil. Petros. Petros. Sou eu? É. Cara, o Petros ontem destrutivamente fez um bom jogo e construtivamente fez um mau jogo. Errou Ele e o passe Hernanes e erraram desarmou muito. muito, né? Ele desarmou muito. Talvez Sintonia um dos ontem, maiores né? jogos em termos de desarmes, talvez só tenha perdido pro da Galinhada, mas errou muito passe fácil lá na frente. Mas pra mim, repito, capitão sentado, assiste o resenha, nota 10. Tem uma nota bola. 6,5 nesse Tem jogo. uma bola que ele salvou o Sidão. Tirou 3 Que se ele não tem Não, recurso... nota 10 assim. entendi. O todo, né? Justo. Que o Sidão saiu numa fogueira desgraçada. Que se ele não tem recurso pra sofrer a falta, era um, É mesmo. era um O Dorival negócio... quase matou o Sidão. Meu nessa Deus hora. do céu. Ele foi nessa hora, eu falei, cara, se é um cara mais brucutu ali, nós tava ferrado. Se é o Hudson lá. Tava ferrado. Ou não, né? Ou vai dar um bica pra lateral, pra onde tá É virado. que foi e muito vai, fogueira, né? já tava É, com a eu marcação vi. em cima. Lucas Fernandes. Lucas Fernandes? É. Poxa, eu tô... Não achei que foi mal, mas eu sempre espero algo mais do Profetinha. Eu acho que ele tem tudo para se firmar, ele acho ele muito melhor que o Gomes, eu acho que ele tem lugar no time, mas precisa um pouquinho mais de sequência. Acho que eu vou de nota 6 para ele. Eu achei que faltou um pouquinho de intensidade É, pra então. ele. Eu também. Como Uma para o sequência, time de né? forma Exato, geral, mas exato. pra ele especificamente Eu- faltou um pouquinho de Eu intensidade. acho que tá muito legal ver ele como titular, como uma sequência. Assim, o que eu esperaria de um elenco? Você ter um cara bom titular e o Lucas ser o cara que entra sempre. Tipo o Juninho Paulista. É. Pois Porque ele tem 19 anos, entendeu? Fera, né? Tem tudo pela frente. E daí você oscila e tal. E quando você vai ver quem vai entrar, é sempre um cara que fala assim, nossa, nós então. vamos perder qualidade. O Cueva. Cara, o Cueva fez um bom jogo, Eu também cara. achei. Fez um bom Também jogo. achei. Eu achei que participou bastante, Meu errou passe meu pai como falou todo que ficou mundo. com raiva do Cueva. Talvez pela TV ele tenha visto algo que a gente não viu, porque eu achei que ele fez Ao um vivo bom eu achei jogo. que ele Também não se achei. escondeu, achei que ele estava afim de jogar, mas nota 7. Boa. Hernanes. Hernandes. Sou eu? É você. O Hernanes, excepcionalmente, essa partida, errou muito mais passe do que ele costuma acertou. errar. Mas a raça e a determinação dele é exemplo que a gente tem que seguir para o resto das nossas vidas. Postura, Ensine né? o seu filho a ser como o Hernanes. O nosso gol, ele tinha perdido a bola, ele estava no chão, Você viu? ele não desistiu da bola, Ele viu que tomou não a deram a bola, falta. não deu a falta, ele continuou no lance em vez de ficar reclamando, lançou pro Edmar que acertou, quer dizer, errou o cruzamento e saiu o gol. Cara, pra mim, nota 7,5 pro Profeta, mesmo pra mim, sendo a pior partida dele com a camisa do São Paulo na volta. Na volta. Mas é 7,5, pelo exemplo do Hernanes. Marcos Guilherme. Marcos Guilherme. Sou eu de novo? É você. Você não dá mais nota? Nós falei do nós Cueva. em 3. Ah, entendi. Perdi a conta aqui. É 1, 2, 3. Não. O Marcos Guilherme, puta, é nota 8,5, Ele cara. tá O cara representando o Marcos Guilherme. joga muito, recompõe, tem um valor incrível, tá sempre dentro da área, lá na lateral, no escanteio, no sushi. O cara é impressionante, tá em todos os lugares. Foi recompensado pelo gol, então 8,5 pra ele. Ele não é reclama, titular. não faz cara feia, né? Impressionante. Sai, entra, marca, volta.
Cara, o pique que o cara contratado, tem... pago? Não, ele tá até o final de 2018 no 18, São Paulo. imaginei isso aí. Mas Ele- Bom, pela deixa assim. idade... A pelo- gente forneceu o goleiro lá. Fabiano, né? Não é o Fabiano. o Léo. O Léo, Léo. pro Atlético, Desculpa, entrou... Léo, isso. Tá bom, Mas, 8,5 pro Cara, é menino. um jogador que fez o interessante gol. pra Interessante, muito. também tô Tem que gostando do ficar. comprometimento Obrigado, dele. Guilherme. Não é Marquinhos mais? Não é Guigui? Guigui. Não, Guilherme é meu amigo que ajudou a trazer, que eu dei um abraço. Bela saída essa daí. Escapou bem. Então vai. Lucas Prato, Daniel Campos. Cara, Lucas Prato, o Daniel Perrone escreveu um texto hoje que eu concordo bastante, que é ele está participando muito e o ímpeto de participar demonstra a vontade, mas ele está ficando longe de onde eu espero mais ele, que é na dentro área. da área para decidir. E muitas vezes ele tinha que ser o cara que está aqui e ele está na ponta cruzando para alguém que é mais baixo e pior finalizador. Tiveram 2 lances no jogo que alguém chegou na linha de fundo e ele não tava E ele não na estava área porque ele tinha ido roubado buscar a bola, é. né? E eu acho que a vontade é Exemplar, impecável, exemplar. Eu acho que é um cara que mostra pra moleque que convive com ele, a garotada da base que tem a oportunidade de ir treinar, os meninos que assistem o jogo. Tudo. Um puta de um exemplo. Mas a bola não está entrando, né? E o que se espera de um matador é que faça gols. Então eu torço para que a lei do ex prevaleça no próximo jogo e que ele consiga tirar essa zica. Gui? E fazer o golzinho dele. E pela luta, nota 7. Boa. Professor? Tem nota do professor, dos reservas? Como Tem é? os reservas aqui. Os reservas foram diferentes, né? Acho que é uma das coisas que o Dorival mostrou nessa partida, é que ele não gostou da performance de quem entrou na rodada passada. Eu tenho uma crítica à substituição do Dorival. Eu acho que eu teria dado uma chance pro Gilberto nesse jogo. Também, a Porque gente o falou Prato isso, né? tem tudo isso que você falou, assina embaixo. Mas esse jogo, particularmente, ele não vinha bem. Todos os outros jogos, ele tá 10 jogos sem fazer gol. Todos os outros jogos, eu acho que ele foi bem, deu assistência, etc. Esse ele quase deu uma assistência pro Shaila. foi um jogo ruim. Mas ele não fez um bom jogo. Não fez, eu né? daria uma oportunidade pro Gilberto. Então essa é a minha única crítica ao Dorival. Do restante. Mas E uma pitadinha. eu concordo muito com a tipo sua uma crítica. curiosidade. Só que a crítica eu acho que tem uma questão tática, que é o São Paulo tá jogando com muito mais intensidade. Então essa linha de 4, ela tem um desgaste físico muito maior. Todas as substituições estão acontecendo aqui, porque os caras, para manter o ritmo do jogo, a recomposição, ele está precisando manter o ritmo aqui. E talvez por isso ele tenha optado. Só uma curiosidade, São Paulo e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e São Paulo, na outra quarta, 21h45, Fred e Prato tem o maior jejum da história no Campeonato Brasileiro, os dois com lados. 10 jogos. Os dois com 10 jogos sem fazer gol. É a lei do ex. Oremos. Que o Fred, que nunca jogou no São Paulo e não tem esse... Continue no jejum lei e do o ex. Prato faça gol. Então vamos rapidinho aqui, aconteceu. A primeira substituição, ele tirou o Lucas Fernandes, trouxe o Marcos Guilherme, que estava se sacrificando para aturar o Edmar para o lado do Militão, e colocou o Marcinho, que normalmente joga na ala direita, aberto pela esquerda. Vocês gostaram do Marcinho? Cara, eu acho que ele não Tá compromete. voltando, tá voltando. Eu não tá acho voltando. ele o jogador do São Paulo, mas ele... Acho ele bem melhor que o Denilson. também. E acho que ele tá voltando. Que você correndo também é melhor, né? Então, Eu sou melhor, parando. O sou Junks melhor foi que bom muita gente aqui, no auge. Não, mas foi que um o bom Denilson, zagueiro. o Junks hoje é melhor. Pode ser. Não, é o Denilson, Talvez. cara. O Denilson Ele deu uma pançotinha aqui. É que o Junks tá com aquela pochetinha. Cara, o Denilson é magro. Mas pelo menos e eu bebo e horroroso. assumo, né? Os caras bebem e falam que não bebe, Você já né? dominou mais de 3 bolas na vida? Ah, domina. Então, Domina é melhor que até o de Denilson. canhota. Ah, lá vem. Eu ia falar que ele tá Nota acostumado a oito. terminar 2 bolas. Mas tá bom. Mas eu não vou falar, porque senão a produção corta. Nota do Marcinho. 6. 6, tá bom. Nota do Márcio, 6. Daí entrou Jonathan Gomes, que até para bastante gente que tava ali foi uma surpresa. Surpresa. Nota 5. 5. E daí entrou também o nosso amigo Shailon, né? Que Shailon, foram as 3 modificações Podia aqui. ter.
Se consagrado. Se Mas consagra. o Shiloh tem o boto fé, né? Também. Bota? Mas a nota sua. É você, Ah, cara. nota minha, nota 5,5. Eu acho que se chuta um pouco mais forte aquela bola, era uma bola muito Mas cara foi a cara, uma mas puta defesa do Magrão Magrão. foi muito bem. Uma puta defesa. Eu só A não... do Marcos Guilherme foi mais fraquinha, né? Antes ele perdeu a passada e deu um chute meio fraquinho no Magrão. A nota só não é mais alta porque o Ricardo Cunha ama o Shiloh de paixão e se eu dar uma nota alta aqui ele vai ficar, tá vendo, chupa, não É teve nota pra Shiloh que ele tem. É pra Shiloh, o amor da vida dele é o Shiloh. Pergunta rápida, acabou o tempo, produção? É super rápido. Então é rápido. Minha leitura sobre o jogo. O professor Vanderlei Luxemburgo, que tá pra cair, tem todos os defeitos, ele é um cara que lê muito bem Ele foi bem. o adversário. Ele foi bem. Então, ele foi bem. O que eu achei? Tem o Diego Souza, que é o articulador do time mas o dele. que eu achei? É o Você único que notava presta. claramente que ele colocava o André marcando a saída de bola dos dois zagueiros. zagueiros, que é onde o São Paulo tem dificuldade, Isso. e o Osvaldo corria para marcar a saída de bola dos laterais. Não só o Osvaldo E o Neymar do Nordeste. E o cara que deu a cabeçada lá no fim, que eu não sei o nome dele. É que ele entrou depois, o Tomás entrou no segundo tempo. Não, então era o outro cara. Sei lá, dane-se o nome do. Não torço pro esporte. Mas eu acho que o Luxemburgo preencheu bem esse espaço entre as duas linhas e a gente encontrou uma certa dificuldade. Minha pergunta, você é o cara que fala de tática. Se o técnico do Atlético Mineiro, Oswaldo de Oliveira, o estrategista, tiver a mesma leitura de jogo e resolver preencher esse espaço, o que a gente deve fazer para que não aconteça o que aconteceu contra o Sport, que a gente teve sérias dificuldades? Chamar uma ambulância pro Fred pra ele infartar aos 62, mas tirando isso... Mas é um ótimo ponto. Tomara, né? Como a tática do Dorival é algo repeteco, então ele não tem A variações. leitura é fácil. A leitura é. Então você tem que acreditar na qualidade das peças. Acho difícil o São Paulo ter um jogo com tanto erro de passe como foi esse contra o Sport. Tinha a questão da pressão de sair do G4. Sim. Então, assim, o que aconteceu? Osvaldo nesta ponta, o André aqui no meio incomodando os dois zagueiros, e no primeiro tempo o Rogério Neymar do Nordeste, pra quem é viúva, olha que merda que ele é. Vamos E a menção rosa chupa Wesley também. Que, nossa, coisa O Wesley, horrorosa, se você horrorosa. se sente rejeitado na sua vida, lembre-se do Wesley. Ele já foi xingado pela torcida do Sport. Ah, já? Ele apanhou da torcida do Palmeiras. Ele apanhou da torcida do São Paulo. Impressionante. Cara, ele é Tirando incrível. a família do Wesley, alguém gosta do Wesley? Que a gente não sabe, né? A gente Não conhece a não família dele. sabemos ela. Mas, então, ele cria Esses caras são bons. Ele cria um incômodo de não deixar o São Paulo sair jogando. E daí você tem que ou rifar para cá e ganhar a bola nessa região, ou correr riscos, que o São Paulo correu alguns riscos de saída de bola, especialmente com o Petros fazendo a leitura aqui no centro, os zagueiros que participam, né? Então, quando você tem que rifar para cá, essa galera aqui tem que funcionar mais. Infelizmente, nesse jogo, a galera estava inspirada a errar passes negativamente. Erramos muito passe curto, tanto que a estatística que a gente falou no começo do programa. O que eu acho que contra o Atlético Mineiro isso vai acontecer de novo. Mas o Atlético Mineiro, por ter jogadores mais velhos, o Fred, o Talvez não Robinho, aguente essa talvez a pressão seja um pouco posso menor. estar muito Mas errado, também, tá? se pegar Eu essa posso estar bola, muito tem mais errado. qualidade do que o Sport. Mas Tomar sim, cuidado com Mas isso. tem o Valdívia, Tomar né? você cuidado pega o com Valdívia, isso. você pega o Luan, você pega o Marlone. Tem peças rápidas que jogam abertas pela ponta. Você tem aquele Otero e o Casares, É, um bom que são time, caras. sim. Então, o que o Oswaldo de Oliveira vai fazer, ele vai rechear este arco aqui, entre a linha de 4 e o Petros, ele vai colocar o Atlético para sufocar aqui. O que a gente precisa? Que esses caras façam recomposição para que você não deixe esse arco tão aberto e isso aqui funcione Pra sair trocando rapidinho, mais né? para a bola chegar no prato. A questão é muito diferente a qualidade do que a gente enfrentou com o Sport. Então a gente não pode se dar o luxo de errar tanto contra o Atlético Mineiro, que é um time de qualidade técnica muito melhor. Legal. E no compromisso com a história de hoje não poderia ser diferente. Falaremos do aniversariante do dia, o Morumbi, 57 anos. Para nossa audiência rotativa que não viu o programa do ano passado, falaremos novamente. Mas temos dados novos, né? Temos. Porque como a gente falou aqui no primeiro bloco, depois de 37 anos,
o São Paulo completa 6 jogos com mais de 40 mil pessoas no Morumbi. Impressionante. Cara, isso é incrível. Parabéns e assim, pela pesquisa, inclusive. Muito obrigado. E se você parar para pensar, em 1980, que foi a época desse recorde, São Paulo era uma máquina de Serginho Chulapa e Valdir Pérez. E hoje em dia a gente está brigando contra o rebaixamento. Qual a importância do Morumbi nesse momento para o São Paulo, na história do São Paulo? Você já bebeu, cara? Nossa, Isso que o cara não pode beber, hein? Peraí que eu vou te servir. Só pra constância o do doutor, Mr. pelo visto, é o doutor da alegria, né? Esse aí, porque, meu Deus. Só um pouquinho. Então vai, continua. Mas sabe o que eu vou te falar? Uma coisa bem preocupante? Eu espero que o papel do Morumbi seja bem ínfimo nessa recuperação, porque a gente tem 5 jogos no Pacaembu e eu confio nesses jogos no Pacaembu, sabia? Eu acho que a torcida vai lotar lá também. Isso eu também acho. Vai fazer o time voltar para a última rodada jogando no Morumbi, cara. O São Paulo, que é o time de São Paulo com o maior número de títulos no Pacaembu. Paulo Machado de Carvalho, para quem não sabe, é um dirigente do São Paulo. E São Paulino. Que muitos dizem que foi contra o Palestra Itália ser chamado de Palestra Itália, que é uma inverdade. Ele foi um dos caras que protegeu, porque diziam que São Paulo queria roubar o estádio na época. É mentira, pesquisem sobre isso. Roubar aquela merda pra cá. É porque na época a gente treinava no Canindé. Vale a pena ler a história do São Paulo pra quem não conhece. Mas estamos falando do Morumbi, Daniel Campos. Morumbi. Morumbi, acho que pra todos nós e pra maioria de quem assiste o programa, tirando quem vê o Resenha na Arquibancada e é de longe, é uma segunda casa, de verdade, né? Onde a gente se encontra, onde, fora os momentos com a nossa família, onde a gente tem as melhores histórias. A gente tem uma questão de resgate. Cara, é o único estádio grande que não é arena, que não que eu acho que tem seu valor, cara. Tem um valorzaço. Tem um valorzaço. Por mais que... Não estou desmerecendo, não, tá? Eu acho a arena legal. Eu acho a arena legal também. Mas a questão do estádio tradicional, e talvez para a molecada mais nova isso não aconteça, mas ela tem uma questão de nostalgia do futebol, do que era. Que não quer dizer que a gente não quer modernização, mas que mantenha a tradição do estádio, não é? É que não pode perder tudo. Não, mas por exemplo, ter um telão. É igual o Wembley na Inglaterra. Ficou, modernizou, tem sua utilidade. O próprio Mineirão. O Maracanã também. É que o Maracanã deu uma arenizada. O Maracanã perdeu um pouco, porque o Maracanã era folclórico. A geral, né? Eu acho que passou do ponto. O Maracanã ninguém nem joga no Maracanã, então mas beleza, né? Virou um elefante branco. Mas tem uma questão de você não perder elementos. A atualização é boa, mas você descaracterizar não é bom. Você tem uma questão de manter tradição, de se orgulhar daquilo, da estrutura. Você atualiza, mas não desconstrói. Acho que a gente falou bastante da outra vez que falou do Morumbi, do primeiro jogo de cada um, né? A primeira experiência. Primeiro gol no Morumbi? Primeiro gol no Morumbi. Quem foi o autor do primeiro gol do Morumbi? Puxa vida. Foi o Peixinho. Peixinho, São Paulo Esporte. Qual é a maior vitória do São Paulo no Morumbi? Eu tava lá. A gente sabia que você ia saber. São Paulo e Botafogo da Paraíba. Deu o nome ao gol de Peixinho, né? Assim como o Leônidas criou a bicicleta, o Peixinho criou o Peixinho. Que foi São Paulo Esporte, 1-0 pro São Paulo. A maior... Quantos placares eletrônicos o Morumbi teve na história? O cara decorou. Porra, vai se ferrar. 4. São Paulo teve 4 placares. Na inauguração teve aqueles que trocavam o papel lá. Hoje saiu uma matéria muito legal atrás, né, no site oficial do São Paulo. Para quem é eletrônico, esse Não, quantos placares, né? Quer dizer... Hoje saiu uma matéria muito especial, muito legal no site oficial do São Paulo, contando a história do Morumbi pelos placares. Foi daí que eu soube. Fala o site oficial, por favor. É sãopaulofc.net, né? Acho bem legal e acho que o que você falou, Dani, é importante. Não é falar mal dos outros, etc. Mas o Morumbi não alaga e não tem dinheiro público roubado. Tem drenagem. Não tô falando mal de ninguém, tô falando bem do meu. Primeiro gol que você viu no Morumbi, que era a pergunta que eu ia fazer.
Primeiro gol que eu vi. Caralho, primeiro gol. Primeiro gol que cada um viu no Morumbi. Eu me lembro da minha primeira, assim, provavelmente não foi a primeira derrota, mas foi o primeiro jogo que me marcou negativamente. Foi Vasco 1, São Paulo 0 na final do Brasileiro de 89. Que eu lembro que eu tava de numerada com meu pai e o São Paulo tomou o gol. Puta, foi o primeiro fato marcante. Eu fui em alguns jogos antes, mas é o primeiro jogo que eu lembro mesmo de estar. Que bom. Mas você lembra do primeiro gol que você viu lá? Vou mandar pro tio Zé que me levou. Não foi nem meu pai sozinho, foi com meu padrinho, que é tricolor fanático. Mas vou pegar essa lembrança aí e prometo. Primeira coisa que eu vi no Morumbi foi um jogo que lotadaço. Eu entrei atrasado, entrei com 12 minutos. Gerson de falta. Continua né? igual. Deixa eu contar a história. Canhoteiro depois de um drible na vaca. Leônidas do canhota. Desculpa. Depois eles contam pra você. Não, conta. Desculpa. A primeira coisa que eu vi no estádio, moleque, eu entrei e eu vi um gol do Raí. O primeiro lance que eu vi no Morumbi. É um menino de sorte. Mas ele me confessou aqui em off que a primeira vez que ele chorou no Morumbi foi a despedida do Richarlison. Você, conta a sua história aqui, da sua experiência no Morumbi, conte aqui pra gente. A gente tá esperando até agora, que a gente falou que as pessoas com mais de 60 anos, a gente passou e-mail para algumas pessoas que escreveram pra gente. Estamos esperando o vídeo. Conta a história do passado. Esse quadro aqui é pra vocês. A gente quer conhecer também a história do nosso clube. Ajude a gente a contar essa história. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Hoje eu queria mandar um abraço muito especial. Coloca uma música de fundo aí, produção. Morreu um dos ícones da história, Hugh Hefner, da Playboy. Ele foi muito importante na minha adolescência. Na minha também, Fica aqui um salve a você. Descansa em paz. Que me ensinou a ler com uma mão só. E é o único cara que não partiu dessa para uma melhor. Nunca. Isso não Descanse em paz. Rodrigo Junqueira, milhares de abraços, 1, 2, 3. Hoje vai um abraço pro Luiz Alberto, que encontrou a gente na porta do estádio. Também pro Paulinho do Vestiário 3, que conhece bem o Dani. Sei lá, velho. O Paulinho Carioca, velho. E também toda a turma que acompanha. Você não sabe quem é o Paulinho Carioca? Não. Que te enfiou a mandioca! Tchau! Tá bom por hoje, é só aqui da minha parte. Dani, por favor, recomponha-se, recupere-se. Essa foi um golpe de a mandioca tava dura! Meu Deus do céu, agora... Saudação à mandioca. Estragou a moça ali, a mulher do Meligene. Vamos lá. Perdi o foco. Um abraço pro Meligene também, que é um ídolo. Tira férias sem a esposa. Esse verdade. cara sabe tudo. Muito bom, gênio. Mandou uma Mandou um abração e foi pra Paris. Foi jogar torneio de tênis. Vamos falar sério agora. O Beloto... A gente sabe fazer isso? Não, o cara, mano, vamos falar sério. Ele falou, o Beloto... Não, é aniversário da filha do Beloto, a Júlia. Verdade, no dia do aniversário do Morumbi. Do Morumbi. Ô, Beloto, você ajuda, não aparece nas imagens do Resenha. Ou avisa antes. Atenção, imagens fortes. Eu vi depois do almoço, eu passei mal. Que isso? Mas vai, por favor, a menção é uma boa dica pro Beloto. O Beloto não dá. Mas a filha do Beloto, a Júlia... Paulinho Carioca. Porra, vamos mandar parabéns pra filha do Beloto. Júlia, parabéns. Júlia, parabéns. Feliz aniversário junto com o Morumbi. A gente sabe que data especial é essa para um pai. Parabéns pro Beloto também. Pro Kings FC, que ia tentar, tava aqui em São Paulo, ia tentar vir assistir, não conseguiu. Um abraço para toda a equipe que joga de São Paulo. O Hugo Pita, que é um cara super legal, dele, fez aniversário esse fim de semana. Um grande abraço. Do Hugo? Foi. Legal. Eu ia falar isso que a gente fala muito palavrão. E pros Sussa Brothers, que ficam fazendo meme do nosso programa, mandar no grupo, tá aí, ó. Um abraço. Eu nunca vi meme no nosso programa. Não? Eles fazem. Então, manda pra mim, então. Então o Resenha Tricolor vai chegando ao final. Fora do Z4. Graças a Deus, que assim fique pra sempre. Um beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu. A gente já colocou fogo, a gente já martelou. Não, fala essa porra aí. Já colocamos fogo, já martelamos. O botão do Wesley vai ter outro tipo de morte. Wesley do balão. Tchau! Shake your body, Liner. Shake, 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 Sinora. Shake it all the time.